Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Nessa edição, temos a honra de receber o senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, mas é uma referência como parlamentar em todo o Brasil. Muito especialmente, o senador Paim, que está no seu terceiro mandato consecutivo no Senado e foi anteriormente deputado federal, tem sido uma força importante em defesa dos direitos dos trabalhadores. E hoje ele conversa conosco exatamente sobre a batalha que se trava na sociedade brasileira e também no Congresso pela preservação e recuperação dos direitos trabalhistas e da capacidade de ação do movimento sindical. Entre os temas em pauta, o projeto de lei 2099 de 2023, que na prática tem o objetivo de impedir que os sindicatos recebam contribuições dos seus representados, ainda que aprovadas em assembleia. Senador, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por estar conosco hoje. Prazer é nosso, Rita, poder conversar com vocês. Essa entidade dos engenheiros é uma entidade respeitadíssima em todo o país. E fala de um tema que é muito importante para todos, né? Eu estou há 4 mandatos como deputado federal, fui constituinte, né? E 3, como você falou, como Senado. E a minha área de atuação sempre foi a mesma. Eu sou daqueles que não muda, viu? Sou teimoso, né? É defender direitos dos trabalhadores, defender os seus representantes, que são as entidades sindicais, e as próprias federação, confederação, sindicato, as comissões de fábrica também, né? Desde o meu tempo tinha e muitos resistem até hoje, né? Defender a CLT, eu estou aqui na minha frente com uma CLT que eu ganhei de um brasileiro de muito valor, estou me estendendo para pegar e vou mostrar aqui, ó. É uma das primeiras CLT que eu recebi desse senhor, já faleceu, 80 anos da CLT, né? E a CLT hoje está sendo atacada por todo lado, seja no Supremo, seja aqui, seja ali. E, infelizmente, né? Eu dificilmente critico o Supremo, mas começar a tirar direitos dos trabalhadores é macular. A CLT aqui, ela está toda amarelinha, mas ela está muito viva, viu? Porque nós continuamos defendendo ela. Ela está aqui numa redoma de vidro na minha mesa, para você ter uma ideia, né? Maravilha. Senador, e entre essas batalhas todas aí que o senhor menciona, temos o projeto 2099, que está na Comissão de Assuntos Sociais, onde o senhor é relator da matéria. Senador, que avaliação o senhor faz desse projeto de lei e que perspectiva a gente pode ter aí em relação à sua tramitação? O que deve acontecer com essa matéria lá? Olha, esse é um tema, como eu te falei, que eu estou há tanto tempo aqui, né? Tem mais 5 anos que foi líder sindical, presidiu o Sindicato de Metalurgia de Canoas e fui secretário-geral e vice da CUT Nacional lá quando ela foi criada, né? Bem no momento que foi criada. Então eu conheço um pouco o movimento sindical, eles queiram ou eles não queiram, né? E sei da dificuldade que tem o sindicato todo sem ter nenhum tipo de contribuição, que seja negocial, que seja assistencial, mas enfim. E o próprio Supremo, em 2023, o Supremo decidiu que é constitucional aplicar uma cobrança assistencial dos trabalhadores sindicalizados ou não, né? Porque, olha, todos têm contribuição. Eu vou te dar um exemplo. Vou falar como parlamentar. Os partidos têm contribuição e ninguém proíbe, né? Que os filiados e que os próprios parlamentares têm que contribuir. Têm que contribuir. A OAB mesmo tem contribuição. Advogado para advogado tem que contribuir com a OAB. O Sistema S é bilhões de contribuições que saem das folhas de pagamento e vão para o Sistema S. E por que, aí vem a pergunta, por que só os sindicatos, que são entidades legítimas, votada, escolhida, não pode ter uma contribuição aprovada em assembleia? Porque ninguém inventa uma contribuição. Contribuição é discutida na diretoria, submete à assembleia, se vai ser 1%, se vai ser 0,5%, é uma decisão que a Assembleia vai tomar, né? E é uma contribuição uma vez por ano, na maioria, 99% dos casos. Se alguém exagera, bom, que responda daí para a categoria
porque exagerou. Mas o que eles querem, na verdade, é destruir o movimento sindical, como querem destruir a CLT. Eles querem destruir a CLT, querem destruir o movimento sindical, porque eles não querem que o trabalhador tenha entidades que o represente, né? E para representar, queremos ou não, tem que ter advogado, tem que ter estrutura, né? Tem que ter estrutura para levar as demandas da categoria para a porta de fábrica, para dentro das fábricas. Hoje, com inteligência, como chama artificial, tecnologia, tu vai usar, mas tu tem que ter assim mesmo, tem que ter estrutura. Quem é que vai remunerar aqueles que operam, tem que ter um sistema super moderno, né? Via as novas tecnologias, via o celular mesmo, o WhatsApp, sei lá o quê, tudo é operado, tudo é alguém que trabalha, né? Se quiser mesmo fazer um evento na porta de uma fábrica, tu tem que ter um caminhão lá, um carro de som. Tu vai ter um evento, digamos, em São Paulo, reunindo a categoria de todo o Brasil, tem que deslocar, tem que pegar avião, tem que pegar o táxi, enfim, para o deslocamento, tem hotel para pagar, e isso é importante quando se faz esses grandes eventos. Eu, por exemplo, me lembro da Conclate, que eu participei, né? No desdobramento depois que se criaram as centrais sindicais, que cansei de participar. Eu fui para o exterior representar em época da ditadura. Alguém tinha que ir para o exterior falar o que estava acontecendo no Brasil. Eu fui indicado e fui. Tivemos que pagar, né? Não tem avião de graça, não tem Papai Noel. E todas as categorias dos empresários, dos trabalhadores, eles têm o direito de se organizar mediante uma contribuição discutida, votada, negociada, acertada. E aqui no Brasil inventaram isso. Até nos Estados Unidos tem isso, que o grande capital no Brasil é a referência dos Estados Unidos, né? Até lá Uhum. tem inclusive fábrica por fábrica contribuição. Agora inventaram que no Brasil não pode ter. Ou seja, eles não querem que ninguém fale num país que tem até trabalho escravo. Eu falo com tristeza, não falo com alegria, né? Um país que mais tem trabalho escravo no mundo. Então eles não querem de jeito nenhum. Bom, mas como é que está a situação toda para sintetizar? Eu já falei aqui do problema em si. As centrais, confederações, federações estão negociando com o setor empresarial que é, eu diria, eu não quero usar um termo inadequado, né? Mas que entende que é possível chegar a um acordo, pronto. Eles estão negociando, estão discutindo. O Ministério do Trabalho está ajudando. O governo tem lá o seu conselho, que vai ajudar também, para construir uma proposta de entendimento que garanta o mínimo de contribuição negocial ou assistencial para as entidades de parte dos trabalhadores, que as entidades estão lá para defender os trabalhadores, né? Bom, e eles não querem esperar, eles querem na marra aprovar um projeto que praticamente proíbe, cria um sistema tal que tu vai não permitir que os trabalhadores contribuam para as entidades. É isso que eles querem. Eles querem destruir o movimento sindical. A verdade é essa. Ninguém se iluda. Eles querem destruir o movimento sindical. E claro que nós não podemos permitir. Eu estou no parlamento há todos os anos, mantenho uma relação com, inclusive, sindicato de empregadores, que Uhum. respeitam esse ponto de vista e acham que é possível construir um acordo. Agora, eles estão fazendo, inclusive, obstrução na Comissão de Assuntos Sociais. Ó, não vota nada aqui sem primeiro nós acabar com o imposto sindical aí. Bom, vocês podem fazer o que vocês entenderem, se assim vocês querem fazer. Mas eu vou trabalhar para que seja aprovado um projeto decente, que esse lá eu considero indecente, um projeto decente que atenda a todas as partes, o trabalhador, os sindicatos, empregados e de empregadores. E é possível, só falta aí boa vontade de sair dessa política do ódio, querer odiar os trabalhadores. Qual é o crime dos trabalhadores? É porque trabalham? É porque querem ter uma entidade que os represente, como os empregadores têm as entidades que os representam. Então, na deles, estão certos também. Agora, só os trabalhadores não pode ter. Esse é o debate que está acontecendo aqui. Eu, sinceramente, vou deixar aqui, né? Eu acho que está na hora de nós pensarmos numa outra conclave, viu? Não é saudosismo. É fazer aqui em Brasília um grande evento do movimento sindical, né? Para discutir.
não só a questão sindical, mas discutir o direito dos trabalhadores, que para defender a nossa CLT e os direitos sindicais, pode ter certeza que tem muitos juízes que estão junto conosco, muitos advogados do mundo do trabalho, muitos advogados que não são do mundo do trabalho, mas acho que é legítimo, né, que o trabalhador tenha os seus direitos, defender uma contribuição, seja negocial ou assistencial, o termo para mim não importa, importa que chegue no entendimento, desde que haja esse apoio às entidades. É isso, o quadro que se apresenta é esse. Eles já avisaram que vão obstruir de novo. Eles nem falaram em nenhum momento da questão sindical. Mas só diziam, enquanto não votar o PL tal, mas não falam nem que é sindical, o que é, o que não é, nós vamos obstruir tudo. Então, obstruindo, por bobagem. Para discutir ata, por exemplo. Faz uma obstrução e não aceita cada frase que está na ata. Eles querem discutir, só para passar o tempo e não chegar na hora de debater o tema. Bom, nós vamos enfrentar o debate cabeça erguida e tranquila, mas eu acho que o movimento sindical teria que dar uma mobilizada. Por que não fazer um congresso da classe trabalhadora com todas as centrais, federações, confederações, sindicatos aqui em Brasília, e tirar de lá uma carta, tirar um documento, e vir entregar aqui para o presidente do Senado, presidente da Câmara, entregar lá para o presidente Lula também, por que não, né? Entregar para os ministérios que atuam na área, para mostrar que os trabalhadores do Brasil não vão aceitar essa intenção que eles estão tendo de destruir a principal entidade deles, que são os sindicatos. Tá certo. Senador, então o nosso panorama aqui, em suma, é o seguinte: enquanto o movimento sindical e outras forças da sociedade, o próprio governo e parlamento, pensam aí em construir um modelo adequado, transparente, de custeio do movimento sindical, porque, além de Isso. todas essas articulações importantes que o senhor mencionou aí, que são feitas pelo movimento sindical, tem o trabalho cotidiano de representação coletiva, de negociação, as campanhas salariais, que também exigem uma estrutura que precisa de recursos para funcionar. E sem isso, os trabalhadores não têm reajuste salarial, não têm os seus direitos preservados nas empresas, não ficam sem força de Ficam à defesa. mercê dos acidentes do trabalho, que as condições de trabalho, se não tiver o mínimo desse. Porque os auditores fiscais de trabalho, os fiscais de trabalho não dão conta. Precisaria mais 2.000, 3.000 novos auditores para poder ajudar a fiscalizar. Então, os sindicatos que estão lá na ponta, estão lá na cidade, sabem o que está acontecendo e tem como ele interferir de forma tal que um trabalhador não perca um braço, não perca uma perna, não perca a cabeça até, né? Sabe que, infelizmente, pode acontecer. Eu mesmo vi trabalhador que perdeu um braço inteiro na empresa que eu trabalhava, né? Simplesmente a guilhotina pegou ele, porque ele escorregou, estava passando uma peça e cortou o braço fora. Mas, enfim, conheci gente que morreu, que perdeu perna, tudo em atividade. Então, tu não querer que o trabalhador tenha nenhum tipo, eles não querem nenhum tipo de proteção. Eles querem a terra arrasada, voltar, acho que é voltar ao tempo da escravidão. Enfim, isso merece mobilização, que eu estou falando aqui também, por parte do movimento sindical de todo o país. E pensar, quem sabe, num grande evento aqui dentro do Congresso, aqui no Petróleo Portela, para que eles sintam que há uma mobilização positiva dos líderes sindicais e dos trabalhadores a manter seus direitos. Excelente. Aí é manter os direitos, manter a CLT, como também contribuição. E você falou muito bem, como é que, por isso que eu falei, advogado, essa coisa toda, como é que vai fazer acordo coletivo ou dissídio coletivo que seja, que entrar no acordo, pode terminar no dissídio, né? É preciso estrutura. E o outro lado tem porque o sistema S banca o outro lado. E nós não temos estrutura nenhuma se deixarmos a boa vontade desses que pensam dessa forma. Quem são eles? Porque se existe aí uma articulação que junta o movimento sindical organizado, parte do empresariado, poder público, etc., quem são essas forças que querem destruir o movimento sindical e a capacidade dos trabalhadores se defender, ter qualquer proteção? Eu vou dizer que é a parte do empresariado mais atrasado da história. Eles não vão conseguir fazer isso. Eles não vão conseguir, não tem como. Em vez de estar nessa luta insana, eu diria até irresponsável, eles poderiam muito bem estarem tentando achar um caminho de diálogo e de conversações, né?
para construir algo que todos entendam que é possível, razoável, né? E parte, claro, da política do ódio, aqueles que querem, numa visão, eu diria, de maldade mesmo, de um espírito de destruição, para não permitir que o trabalhador tenha os seus direitos garantidos. E aí tem seus representantes aqui dentro, né? Aqueles que pregaram o ódio, por exemplo, pregaram no passado, um passado recente, né, infelizmente. Gostaria que fosse lá no tempo da escravidão que tinha acontecido isso, mas não. Eles estão vivos e continuam pregando ódio e estão, nesse momento, fazendo disso um cavalo de batalha. E aí tem seus representantes no Congresso que vão nessa linha e não querem nem saber de diálogo, de conversação. Eu até dizia o outro dia, numa entrevista que eu dava, na época da Constituinte, nós tínhamos a direita, tinha o centrão, mas era tudo uma questão civilizada, pelo menos, para conversar. Discordar é legítimo, Uhum. mas você dialogava, tanto que a Constituição Cidadã foi, no fim, aprovada e assinada, e dizem que o PT não assinou, mentira, eu assinei, todo o PT assinou. O PT reconheceu o resultado, é um avanço para a época, e assinamos. Deu para construir, mas com muito diálogo. E tinha setores conservadores, tinha setores que diziam: não, nós somos a direita, e a direita não tem essa visão que vocês têm. Mas vamos ver o que é possível construir para ir. Por exemplo, ou comigo, ou com o Lula, com o Olívio Dutra, ou com o Jair Meneghelli, enfim, Vicentinho, pessoas que trabalharam muito aqui conosco. Estou dando alguns exemplos, né? Eu era Uhum. um deles somente. E nós fomos construindo o direito de greve, para te ter uma ideia, como era mais civilizado. Quem defendeu a meu pedido, que eu e o João Paulo de Molevado fomos negociar o direito de greve com o Ronan Tito, não sei se foi Minas ou Goiás, acho que é Minas. Fomos negociar com o Ronan Tito, mas foi o Ronan Tito o grande articulador. Fomos lá conversar com ele, construímos um texto. Ele disse: ó, esse texto aqui eu acho que passa. Vocês têm que ir lá para o Congresso e falem com os líderes, né? E aí estava o Lula, estava o Ulisses Guimarães, estava o Mário Covas, que eu tinha uma boa relação, respeitava muito, e respeito a figura histórica que faleceu do Mário Covas, e falei com o Lula e o Olívio, enfim, e eles me disseram: pai, seria bom tu ir falar com o Jarbas Passarinho. O Jarbas era um tipo ícone do Centrão, né? Se o Jarbas concordar, daí tá feito o acordo. Fui falar com o Jarbas, é um cara muito preparado intelectualmente, independente da questão ideológica, que é legítima de cada um, né? Não quero que todo mundo pense como eu penso. Ele olhou o texto, assim, o texto, acho que era umas 10, não era 10 linhas do texto. Ele olhou, leu e na hora me disse: não, pode dizer para o pessoal lá que eu vou defender. Acho que o texto está bom. Defendeu, foi aprovado por unanimidade. O direito de greve é um belo texto, está na Constituição, consagrado lá, mas foi mediante conversa, com muito Uhum. equilíbrio de todas as partes, né? Uhum. Por isso que nós tivemos uma Constituição até avançada para a época. Houve disputa? Claro que houve disputa no campo da reforma agrária e outros temas. Foi disputa duríssima, né? Mas, no fim, todo mundo cedeu um pouco e está aí a Constituição, graças a Deus, viva e muito viva até hoje, né? E como dizia o Ulisses Guimarães, discordar é legítimo. Atacar a Constituição, aí é traição, é trair a pátria, né? Bem. Senador, e nesse contexto atual, bem diferente desse que o senhor se lembra aí do período da Constituinte, qual a possibilidade que a gente tem de recuperar coisas perdidas na reforma trabalhista, por exemplo, de 2017, que foi um golpe grave contra os direitos trabalhistas e contra a capacidade de ação dos sindicatos também? Claro que eu sei que o mundo está mudando, né? Nós sabemos que a relação capital-trabalho hoje em dia, como eu dizia antes, só vou recapitular isso, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, o trabalho por aplicativo, né? Mudou muito e vai mudar ainda mais, né? Eu viajo com o tempo. Uma vez eu fui na França e queria como é que foi lá a transformação do mundo do trabalho para uma modernidade do maquinário. Eles me levaram na beira do rio lá, um rio que passa bem no centro da cidade, tinha um museu lá. Mas que museu é esse? Esse é o Museu dos Trabalhadores, como eram as máquinas antigamente. E aqui nós mostramos que nós começamos a quebrar as máquinas. Cada máquina que nós quebrava, os caras vinham com uma máquina mais moderna ainda, era mais desemprego.
Ou seja, não é na truculência, não é na briga, não é na violência. Aquilo está lá, é uma escola para mim, nunca me esqueci isso. Isso faz uns 40 anos atrás, quase. Faz mais de 40 anos que eu tive lá. Então, aqui no Brasil, não. Eles vão nessa turculência sem limite, né? Então, para nós recuperar, eu estou já trabalhando nisso. Para recuperar, eu apresentei. Trabalhamos com uma série de entidades. As entidades entregaram aqui na Comissão de Direitos Humanos, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, chamado Novo Estatuto de Trabalho, ou a nova CLT, ou a CLT do século XXI. E, naturalmente, eu assumi como relator, o relator que vai construir a peça. Já estamos há 5 anos trabalhando, estamos modernizando a CLT, sem abrir mão de direitos básicos. Por exemplo, lá tem 40 horas, tem 36 horas, só como exemplo, né? Uhum. Você moderniza, atualiza, não abre mão de direitos básicos, mas avança, né? Até no trabalho à distância, no trabalho virtual, mas querendo garantir os direitos fundamentais da classe trabalhadora. Por isso que nós continuamos nessa linha. Esse é um trabalho que já está com mais de 500 artigos, eu acho, né? A CLT tem mais do que isso. Dá para dar uma enxugada na CLT, numa visão dos trabalhadores e dos empregadores. E com isso ir caminhando, e com isso você recupera algumas questões fundamentais que, porventura, tu tenha perdido naquela reforma. Eu enfrentei aquele debate. Enfrentei do início ao fim, tanto na reforma da Previdência como na reforma trabalhista. Se não fosse a mobilização do movimento sindical, né, e a bancada pequena que nós tínhamos aqui dentro, o desastre seria muito, muito pior. Eles queriam acabar com praticamente tudo ali. Não conseguiram, estão tentando agora de novo reduzir direito dos trabalhadores, quando nós queremos não é nem ampliar, é retornar em parte aquilo que perdemos, eles querem reduzir ainda mais. Esse é o mundo real, mas significa que vamos ter que trabalhar muito, mas sempre trabalhamos muito, né? O trabalhador sempre trabalhou, não tem volta. E temos disposto a fazer um bom combate, na busca da justiça, da igualdade, da liberdade, e que o trabalhador não seja mais uma vez prejudicado. Estamos aqui para isso, senão não há razão das nossas vidas. Tá certo. Esse projeto que o presidente Lula enviou ao Congresso, regulamentando o trabalho de transporte de passageiro por aplicativos, dando ali garantias, algumas garantias básicas para os motoristas, o senhor acha que é um caminho também para enfrentar essa precarização exacerbada e tem chance de prosperar esse projeto do governo? Olha, o projeto vem para o Congresso. Eu, como atuo nessa área há muito tempo, não tem como não dizer. Eu vejo muita crítica e vejo elogios. Estou falando do mundo do trabalho, né? Uhum, O projeto veio para cá, o governo Lula fez a sua parte. Ele discutiu com as partes, chegou no limite entre eles e mandaram para cá. Compete a nós, aqui no Congresso agora, aprofundar o debate, né? E aprimorar o projeto, senão não precisava nem Congresso mais. Tem executivo, ele faz as leis, manda para cá, medida provisória eterna, né? Por toda a vida, mas não, a medida provisória tem tempo de vigência, mas isso nem vem para medida provisória, vem para o projeto de lei. E nós vamos nos debruçar sobre ele para aprimorar naquilo que for necessário, né? Mas com muito diálogo, mas isso é bom. O presidente Lula, o Marinho, que eu respeito muito também, como o presidente Lula que eu respeito, eles fizeram a parte deles. uhum. Construíram até onde foi possível com os empregadores, veio para cá. Agora compete a nós ver o que dá para avançar, melhorar, vamos simplificar de forma tal que se preserve direitos. Mas algum dia, mas o pessoal dos eu chamo uberização, né, Uhum. do mundo do trabalho. Ah, eles não querem CLT. Eu respeito a opinião deles, mas não significa que com isso eu vou deixar de brigar por uma previdência justa, por condições de trabalho digna, que eles não percam a vida, que não se acidentem, que tenham seguro-desemprego, que tenham direito um dia de uma aposentadoria. Não tem como eles não querer isso. Agora alguém vai querer. Eu vou ficar no Uber e não quero me aposentar. Como não? Vai morrer de fome, então. Estou dando só um exemplo aqui, bem
bem, até folclórica, mas vendo que... E uma coisa, a uberização é uma coisa, e o mundo do trabalho, o dia a dia de uma empresa é outra coisa. O mundo do trabalho como motorista é uma, e o mundo do trabalho lá na lavoura, no campo, nos canaviais, como a gente fala, né? É outra. Então, nós sempre temos uma CLT ampla, total e restrita, e tem um olhar para o todo, né? Bom, se alguém que bom, se quer ser profissional totalmente autônomo, vai ser profissional totalmente autônomo. Mas qual é o direito que ele tem, esse autônomo? Tem direito nenhum? Tem que ter direitos básicos. Foi um pouco nessa linha que eu acho que o presidente Lula, eu não participei da elaboração, mas vamos recebê-lo aqui no Congresso, vai primeiro para a Câmara e vamos dialogar. Eu tenho um compromisso de vida, né? Porque eu fui operário de fábrica de fundição, de marcenaria, né? De fábrica de tijolo, de vaso, eu trabalhei lá, amassando barro. Eu sei o que é o mundo real lá fora, né? Então, aqui dentro, eu tenho que lembrar de onde eu vim, qual é as minhas origens. E as minhas origens mostram que se eu não tiver uma legislação que dê o mínimo de proteção para os trabalhadores do campo e da cidade, eles estão ferrados. Como diria alguém, estão lascados, né? E nós, ninguém quer isso, né? Nós que defendemos tanto as políticas humanitárias para homens e mulheres, salários iguais, direitos iguais, como é que nós vamos permitir que agora prevaleça, como é que chama, o mundo cão, que seria a lei do mais forte, né? E quem é o mais forte numa relação de empregado e empregador? Com certeza é o empregador, que ele tem a caneta, ele demite, ele admite, ele, enfim, que coordena o seu negócio com o chamado que eles gostam de chamar, não sou contra também, os seus colaboradores. Mas quem tem o mando é o empregador, não é o trabalhador. Então nós sempre temos instrumentos, por isso que eu sou contra também os ataques que eles estão fazendo hoje à justiça do trabalho. O trabalho ela cumpre um papel fundamental, não tem essa não. Eu me lembro quando eu estava no movimento sindical, fazia greve, entrava às vezes num beco sem saída, os caras endureciam mesmo, né? E onde é que eu me recorria? Da Justiça do Trabalho. Entrava lá, os juízes chamavam e nós fazíamos a conciliação ali. E tinha um espaço de entendimento. Eu estou falando tudo isso porque eu sei que não é fácil. Fazia tempo que eu não falava sobre tudo isso, mas falei. Pronto. Pronto, falei. Muito bem, senador. Eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, a sua disposição de falar conosco. E lembrando aqui também que o senador Paulo Paim, que tem travado todas essas batalhas, travou, já teve participação importante numa que é muito relevante para os engenheiros, que é a defesa do salário mínimo profissional da categoria, que é previsto numa lei federal e vira e mexe sofre ataques aí em diversos setores. O senador Paim sempre atuou em defesa e para preservar a Lei 4.950-A/66, que garante o salário mínimo profissional para a categoria dos engenheiros. Sempre importante lembrar disso. Senador, agradeço mais uma vez sua presença aqui no CESP Entrevista para essa conversa importante. Muitíssimo obrigada e muito boa sorte, muito sucesso aí no seu trabalho representando o povo do Rio Grande do Sul, mas os trabalhadores brasileiros de modo geral. Muito obrigada. Agradeço, Rita. Muito obrigado pelo espaço aqui. Estou sempre à disposição. Mas não adianta, eu tenho um lado na história. O mundo do trabalho é ao meu lado. Não posso falar diferente, nem sei falar diferente. Só se me fizer uma lavagem cerebral para descontrair. Abraço, estamos juntos. Que Deus nos ilumine e que dê tudo certo. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. Continue conosco no canal do CESP para mais conteúdos importantes como essa entrevista com o senador Paulo Paim. Até a próxima. Obrigado, Rita. Até mais. Deus nos ilumine.